Olá, estamos mais uma vez aqui para mais um podcast, trazendo discussões de interesses para todos. Hoje nós estaremos falando sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela pode substituir a inteligência humana? Como é que isso está acontecendo no mercado de trabalho? A inteligência humana a inteligência artificial pode substituir a inteligência humana? E para esse bate-papo, hoje eu tenho convidados muito especiais. O nosso professor Adalberto, coordenador do nosso curso de Direito, professor Thalisson, coordenador dos nossos cursos de TI, e o nosso querido egresso, Rafael, que participou há pouco tempo de uma pesquisa e fez um artigo maravilhoso, estou aqui, né? Tem que prestigiar, do primeiro livro da Amatra, né? Amatra 10, que foi lançado há poucos meses, né, Rafael? Foi. Mas vocês trabalharam nesse artigo durante a pandemia, né? Que fala justamente sobre a Justiça 4.0, que são os impactos, inovações e desafios no acesso à justiça, que está totalmente ligado nesse nosso papo. Então, professor Thalisson, que você acha disso, dessa nossa reflexão hoje? A inteligência artificial, ela pode substituir a inteligência humana? Antes de mais nada, eu tenho que agradecer, né, aí a presença pela ótima discussão, né? A inteligência artificial é um negócio que hoje está num nível muito interessante, que não é só mais tecnologia. Então isso ajuda até as pessoas a entenderem como elas podem, as tecnologias vinculadas à inteligência artificial podem ajudar ou não a gente, né? E a gente tem duas vertentes quando a gente fala de... Não, e só interromper um pouquinho, não só substituir, como substituir também no mercado de trabalho, que é o que as pessoas têm mais medo, né? Será que eu vou ser substituído por uma máquina? Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, principalmente tratando área de tecnologia, né, a gente tem o pessoal que é muito, digamos assim, xiita, né, o pessoal que é muito extremista para dizer vai, e tem a galera que não, pode até certo ponto, né? Para a nossa vida, tem muita coisa que, se a gente botar a inteligência artificial, já vai resolvendo. Porque pega a nossa discussão em off aqui, dá algumas tarefas mais repetitivas, essas coisas assim. Só que a gente já chegou num nível tecnológico que as ações elas começaram a deixar de ser só o repetitivo. Então eu entro para uma questão de decisão, eu entro para uma sugestão de vários caminhos já tentando te direcionar para alguma coisa. Então você tem algumas possibilidades. Hoje, nessa questão, pode. Hoje eu ainda acho um pouquinho incipiente. Mas, digamos, daqui 5 anos, com a ideia de computação quântica e etc e tal, o nível de computação quântica, você Pelo tá amor de vendo, Deus, né? hein? Que o negócio aqui é que assim, a gente aprende. Hoje isso aqui né, vai pegar fogo, hein? É porque, por conta o básico da inteligência artificial é o processamento de informação. Certo. Seja de imagem, texto, qualquer coisa, vídeo, né? E a ideia da computação quântica é aumentar esse poder de processamento. Claro. Então, para eu pensar na ideia do match, o que a gente chama de acurácia dentro da inteligência artificial para as coisas, por exemplo, eu reconhecer que a senhora é a senhora, por exemplo. No detalhe de emocional, por exemplo, eu preciso de um poder computacional um pouco maior. Né? Até para pegar, por exemplo, um discurso da senhora para entender. Você está triste, você está feliz,
as microexpressões. Tá falando a verdade. Exatamente. Já né? tem Porque muito... nós estamos falando isso e a da capacidade questão de armazenamento de informações, né? Sim. Com a computação quântica, Aí eu vou, isso vai aumentar de forma infinita. Vou introduzir mais um conceito, que é a questão da ideia do Big Data, né? Que é a quantidade de dados que a gente gera hoje. Nesse exato momento, parados aqui, a gente está gerando muitos dados. Quantos não estão com a internet ligada num celular e ele está processando N informações, não só em rede social, mas em qualquer outro aplicativo. Então, esse poder também de processamento, ela vem com a evolução tecnológica. E a evolução tecnológica é um negócio que a gente já teve essa discussão, não é daqui 1 ano, 2, 10, não. Pode ser mês que vem, pode ser daqui 6 meses. Pode estar acontecendo agora. Exatamente. Então, dizer que pode, talvez, dependendo da forma como as coisas vão, eu acho que é uma possibilidade. Só que ainda eu entendo que vai ter sempre o detalhe humano no meio do caminho. Então, reproduzir isso é um contexto muito mais complexo, né? Que, trazendo as falas aí do professor Adalberto no nosso off aqui, nos nossos bastidores, às vezes o cálculo matemático em si, né, de forma crua, ele não vai conseguir resolver ainda. Né? Eu mesmo eu pesquiso na área de inteligência artificial, só que dentro da saúde, né? E você tem N ferramentas hoje para tentar auxiliar. Então eu sempre uso, até em sala de aula, ou em qualquer discussão, quando você tem, sei lá, pega a área da saúde, um médico, porque eu tenho um equipamento novo, eu tive que tirar o médico do meio do caminho? Absolutamente, né? Então, mas esse sentimento do mercado de trabalho, a tecnologia, a inteligência artificial, as tecnologias que a gente chama de disruptivas, elas vão nos substituir? Não, elas vão nos dar um empurrãozinho para nos reinventar. E auxiliar. Exatamente, vai nos auxiliar. Tem coisa que a nossa conversa aqui, se eu tiver que fazer uma petição, eu passo meia dúzia de parâmetros, ele faz uma argumentação muito boa. Eu paro de pensar nesse inicial e vou me preparar de outra forma para outro momento. Então está otimizando. Porque tem a tecnologia, como a gente estava falando, o PJE, né? Então, em vez de você pegar todo o processo, ir lá e tal, não tinha aquele negócio da carga, lá nos cartórios e tal, você faz hoje da sua casa, ele né? Vai nos auxiliando. Isso é uma coisa, né? Não é o objetivo da Justiça 4.0. Isso. Não é só isso. Não é só isso, somente se restringir a isso. Então, queria que você falasse um pouquinho da pesquisa que vocês fizeram, né, desses impactos, né, e as inovações com no acesso à justiça, né? O que isso, qual é o impacto disso, né? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Claudine ao espaço de participar desse podcast, aos colegas da bancada, ao professor Adalberto, ao professor, muito obrigado por esse encontro e esse bate-papo. Primeiramente, o nosso intuito quando a professora... Queria agradecer, aproveitar o espaço também, agradecer o convite da professora Noêmia, que foi a tutora do nosso trabalho. Quando ela nos convidou para fazer esse trabalho, na verdade eu não tinha conhecimento do que a gente ia conversar. Foi desvendando os meus olhos ao passo que a gente foi estudando e o quanto a tecnologia hoje ela faz parte de todo o nosso contexto. No meio jurídico, isso hoje ainda está num nascedouro, mas já tem muitos testes, como a gente bem havia conversado, sobre o sistema Vitor, né, um sistema de inteligência artificial dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente tem no CNJ uma portaria que foi lançado o projeto 4.0 e dentro desse projeto 4.0 existem outras barcas, né? Quais sejam me fugiu da memória, mas o balcão virtual, onde as pessoas têm acesso ao judiciário de uma forma muito mais igualitária. Que se você partir da Constituição que o acesso à justiça é para todos, a gente tem esse pontapé inicial muito justo de um princípio constitucional. Dentro desse processo...
Eita, A inteligência artificial. Inteligência, tá vendo? Perdoe, gente, me desculpe. Tudo bem. Dentro desse trabalho, a gente conseguiu estudar também quais são os impactos que isso provavelmente geraria aos cidadãos. Enfim, a gente não conseguiu responder esse questionamento, mas é certo que a justiça, dentro de um ambiente de inteligência artificial, ela consegue trazer uma equidade entre alguns processos. E quais sejam da rapidez do que a gente estudou? Seja na decisão deles conseguirem determinar quais são os tipos de ação que está fazendo em determinado prognóstico criado por um ser humano, um algoritmo que foi imputado ao sistema, definir qual que é o tipo de ação, qual que é o tipo possível de resposta a essa ação e qual possível prazo para que isso aconteça, trazendo também um princípio basilar do direito, que é o princípio da celeridade. Contudo, dentro do processo deste projeto, a gente foi buscar em países que já estão em desenvolvimento uma justiça baseada na inteligência artificial, qual seja foi a justiça preditiva francesa, onde se houve lá muito questionamento sobre esse tipo de estudo. Haja vista que as empresas, com o intuito de ter um resultado mais positivo ao sucesso dos seus processos, eles começaram a investigar quais eram as ações que os magistrados tinham em determinados processos, eles tabulavam isso e eles tinham um direcionamento certeiro se o processo deles teria um resultado possível ou não. Enfim, isso é uma pauta de muita discussão na França e a gente trouxe essa discussão para esse nosso projeto no ambiente nacional. Mas como é que funciona? Como é que isso funciona na prática, né? Então, professora Claudine, a princípio, o estudo que a gente fez foi baseado em alguns dados do CNJ e do CJF. A princípio, esses dados eles são tabulados por um ser humano, que eles colocam os dados que eles desejam filtrar, e com base nesse filtro, quando entra um processo, ele é filtrado. Então, por exemplo, seja por valor da causa, seja por tipo de ação. Então, de uma forma muito simples, foi esse mais ou menos o estudo que a gente conseguiu fazer. Então, quer dizer, é colocar a coisa... Como é que eu vou falar? Assim, como se fosse numa forma só para ter uma solução só. Eu acho que o ingresso da inteligência artificial no campo de trabalho ele vai sendo inserido de forma natural. A gente já está passando por essa situação há décadas. Quando surgiu o convite, ao qual eu agradeço de participar, eu comecei a tentar lembrar de algumas coisas que eu vivenciei. Acho que eu sou privilegiado. Eu conheci o Windows na faculdade. A primeira vez que eu vi um Windows era quase de chorar. E isso foi início da década de 90, final da década de 80, ali, mais ou menos ali. Né? A primeira vez que eu vi uma tela colorida na minha vida. Antigamente os computadores eram pretos, com um quadradinho piscando. Um verdinho. Cursor verdinho. Você não lá. lembra disso, não? Eu cheguei a interagir com ele ainda. Apesar de oficialmente eu ser da época do Windows 95, 98, mas eu cheguei a interagir porque aí eu cresci dentro do judiciário. E o que acontece desde lá? As profissões estão sendo modificadas, algumas elas vão acabando, outras vão se transformando. O direito foi uma delas, né? Antigamente, a gente, para fazer uma pesquisa de jurisprudência, olhava 5, 6 livros num Alex que dava um trabalho imenso. E demorava para chegar, né? Hoje em dia surgiu aí, daqui a pouco, um Google te dá uma resposta e daqui a pouco a inteligência artificial já vai botar aquilo tudo pronto, vai sobrar tempo para o operador de direito
se preocupar com outras coisas. Eu acho que a inteligência com artificial... o mais importante, com o mais né, importante, professor? exatamente. Que é o cliente, que é a causa, que é a solução. E o juízo de valor, a questão daquilo que só o ser humano consegue fazer, né? São as questões até imprevisíveis do ser humano. Você tem demandas, às vezes, que o principal, o cerne daquela demanda para conseguir a pacificação ali não está no objeto dela em si, mas uma questão passional que está envolvida. Às vezes você pega demandas que dizem respeito à indenização, contratos, dinheiro, mas que na realidade elas não são solucionadas porque por trás escondido tem uma mágoa, uma questão passional que quando você consegue perceber aquilo e resolve, o tema central, o objeto central da demanda fica muito simples. E que isso, não digo que a inteligência artificial não vai chegar um momento que ela vai conseguir perceber isso, mas até lá, né, vai precisar muito do ser humano, até mesmo para questões de imprevisibilidade, né? Se várias brincadeiras com a inteligência artificial, acaba chegando a inteligência artificial chegando à conclusão de que tinha que destruir o ser humano ou finalizar. Aproveitando esse gancho aí, se você for olhar todos os filmes, né, a questão Hollywood de inteligência artificial, ele toma o lugar do ser humano, ele protege o ser humano de si, porque as regras que o ser humano impôs, o próprio ser humano entra em contradição. Né? Então, todos os dias. Exatamente, só que a gente tem a vertente, aí é onde entra a vertente lá da galera que não vai substituir e tem outro, opa, calma aí, não é bem assim. Né? E entra exatamente nessa ideia. Agora, tem certas atividades que invariavelmente vão ser substituídas, né? Atividades que são repetitivas, né? Braçais, isso ao longo do tempo elas vão sumindo. Até mesmo como sumiu o datilógrafo, não existe mais, não tem razão de ser. Antigamente um escritório tinha um datilógrafo. Na educação, que vários artigos hoje falam que a educação vai ser extremamente afetada pela inteligência artificial, acredito que sim, mas não no sentido de ser substituído o professor, mas ele tem que mudar a forma com que ele pensa. Completamente. Como aconteceu em vários momentos, né? Como aconteceu na pandemia, né, professor? Exatamente. A pandemia ajudou, né, aí trazendo o gancho do nosso ilustríssimo egresso, é a questão de que todo mundo não dava assim a devida importância, não o valor, mas a importância de como a tecnologia permeia as áreas, o nosso dia a dia, e a pandemia forçou assim 10 anos, em alguns meses, para que a gente pudesse se encontrar de forma virtual, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho de forma colaborativa, mas pelo meio digital. Então isso, assim, hoje eu acho interessante porque as pessoas entendem que a tecnologia ela é presente, né? Eu até escutei uma palestra há alguns anos do Leandro Carnal, né? Que é uma pessoa meio aversa à tecnologia. Mas dentro dos termos dele, ele coloca, se você não entender o mínimo de tecnologia, morra. Ele coloca dessa forma, né? Que é o jeitão dele para dizer, olha... Mas você vai morrendo para a profissão mesmo, né? Eu conheço alguns advogados que eram excelentes advogados e operadores do direito que eram excelentes, mas que um pouco mais velhos, quando começou a surgir a informática, você mesmo ter que digitar os seus próprios textos, eles foram sendo alijados do mercado e acabaram antecipando a sua retirada por conta disso, né? De não gosto, não sei mexer num computador e estou saindo. Eu não quero. Tem a aversão mesmo. Eu não quero. Coisas que não é nem inteligência artificial em si, mas 10 anos atrás, a gente discutia se poderiam exigir de um advogado que ele tivesse uma assinatura eletrônica para participar de um projeto, de um PJE. Aí a discussão era assim, não, impossível. Vão ter que criar um jeito do advogado peticionar papel. E no começo era assim. Abria-se um balcão lá para o advogado que não gosta de fazer isso colocar. Hoje é impossível. Hoje não tem. Se você se recusar a ter um tokenzinho com sua assinatura eletrônica, você não advoga. Não advoga. E todo mundo no futuro tem vai token com ter. assinatura eletrônica. E isso em vários Não tem, em várias áreas. Depende, né?
Porque tem outra coisa, não precisa do token. Na verdade, tem uma outra tecnologia que é o blockchain. Já está começando a ficar... É a mesma coisa, né? O disquete, há algum tempo atrás, a gente sabia o que era. Hoje, se falar para o menino, ele nem sabe mais o que é. E vai ser o mesmo exemplo da datilografia, da máquina de datilografar. Nossa, que legal esse disco gigante. Né? Que ele armazena? Nada. Mas por que vocês usavam? Né? Porque para ele hoje um negocinho desse tamanho armazena teras e teras. Bem moderno, porque digitava e já saía impresso, automaticamente. É a percepção. A percepção da criança é muito legal, não é igual agora não, né? Porque os discos, porque eu nunca desfiz dos meus LPs, né? E aí meus sobrinhos são bons. Não, nunca me desfiz, tá voltando, eu nunca. E aí quando eu colocava assim no toca-disco, né, meus sobrinhos falavam assim, nossa, que CDzão, porque meus sobrinhos ainda deram tempo de CD, porque isso também não tem mais, né? É verdade. Mas também eu tenho todos lá. Mas vai modificando as coisas, né? E rápido. A educação, como vários estão falando que ela vai ser extremamente afetada com a inteligência artificial. Vai ser afetada? Vai acabar a figura do professor? Afetada. Não. Mas algum tempo atrás, quando a internet começou a ficar como a internet, vários professores ficavam extremamente incomodados com os alunos que abriam um laptop e acompanhavam a aula online. Eu me lembro disso. Na verdade, eu tenho um professor hoje, ainda no doutorado, que se incomoda com isso. Hoje em dia, eu acho que é impensável. Como é que você vai deslogar o Faz seu parte aluno? da transformação. Faz parte da transformação. Né? Eu acho que desculpa te cortar, professor, mas acho que a inteligência artificial ela é extremamente necessária para a nossa evolução. Mas eu acredito também que o relacionamento humano a gente não pode deixar para trás. Já visto o tempo durante a pandemia, o quão falta fez de ter o contato com os professores, o contato com os alunos. E eu estou falando no universo acadêmico. Quando a gente vai para outros lugares, onde a gente vai para um barzinho, vai conversar, todo mundo no celular, se comunicando de forma online. Eu acho que a gente não pode esquecer da importância que tem a inteligência artificial. Se você pensa que hoje na minha casa tem um robô para varrer o meu chão. E nem é inteligência artificial. E nem é. É só mapeamento de pontos. Mas assim... Mas enquanto eu estou fazendo outra coisa, tá lá limpando. Tá me ajudando. Eu sou dessa galera, que quanto mais me facilitar... Quando for uma inteligência artificial, o próprio robô fazer um juízo de valor de quando deve limpar a sua casa. Exatamente. Exatamente. Esse é que é o ponto. E aí, trazendo até para o meio do direito, né? Então a gente já tem que entender que hoje o perfil de aluno que eu estou construindo, digamos assim, ele já tem que ser diferenciado, porque eu tenho que preparar para um mercado que daqui, sei lá, 5 anos, supondo que ele começou hoje, vai ser totalmente diferente do que eu tenho hoje. Totalmente diferente. Então, eu já tenho que ter o perfil de professor que já está pensando lá na frente, está acompanhando as tecnologias que estão no meio do judiciário, o que está acontecendo em outros países. Então, é legal você ter sempre esse paralelo de um país para o outro, alguém que já está fazendo. Então, você está aprendendo com os erros. O que está acontecendo, né? Até para, sei lá, hoje é todo mundo adepto de vamos fazer o que para o serviço público, a ideia do sandbox, da POC, né, que seria um teste. Então hoje, se você com um case desse, você tenta trazer algo prático, hoje é mais tangível, digamos assim, para você testar isso, para você experimentar, do que era há 5, 10 anos, né, pro meio do direito. Porque ainda assim o direito... ele gosta infelizmente, né, ainda é o perfil do vamos papirar as coisas, ainda é aquela do vamos escrever, porque tem que ser eu que estou fazendo. Cara, se você entender que não necessariamente você precisa se preocupar com isso, o perfil de aluno já muda. Uhum. E a gente tem que ter a sensibilidade também de lembrar que a geração que está vindo aí, ela pensa diferente da gente. Sim. A vivência dela é completamente diferente. O raciocínio tem uma velocidade fora do comum. Né? Parafraseando o senhor, nós somos os privilegiados porque a gente acompanhou antes, durante e após. A nova geração, né, tá vindo só daqui para frente. Eu fico impressionado com a velocidade de raciocínio que essa nova geração tem. Né? Eles pensam muito mais rápido que eu.
Fico assim. Eu, para elaborar um raciocínio, eu levo um tempo, eles na hora. Né? Eu falo, pô, mas aí eu leio mais, eu tenho mais paciência. Eles não têm essa paciência que eu tenho, mas a velocidade com que eles exigem as coisas é muito maior. E eu, como professor, eu tenho que lembrar disso, que a geração que está vindo aí, ela vai exigir de mim uma nova comunicação. Uma nova comunicação, exatamente, porque senão porque rompe, eles já né? se comunicam diferente. E a interação né? é totalmente diferente. É um pouco diferente, né? É uma geração que ela não tem tanta paciência contra as outras. E também ela não tem tanta vontade de uma comunicação mais rebuscada, né? Então você tem que ser mais... O contato tem que ser mais direto, né? Olho a olho, né? Eles estão mais em pé de igualdade. Isso tudo é uma preocupação, porque comunicação é se fazer entender. Sim. Né? Exatamente. E se você não consegue se fazer entender, não vai dar certo, né? E trazendo essa ideia da inteligência artificial, até um exemplo que eu tive esses dias em sala de aula, né? Galera de primeiro semestre, né? Uma das disciplinas é ensinar programação, lógica, essas coisas assim. O aluno mandou a inteligência artificial fazer a lógica para ele. Só que até isso eu tenho que saber pedir, né? Para que ela possa pegar o cenário que eu dei, que é um problema, para que ela possa programar por ele. É possível? É. Só que para a gente, de qualquer forma, não importa a linguagem, não importa. Importa é atender ao meu usuário final. Então, se ele entender que aquilo está otimizando, não é o preguiçoso pelo sentido bom, né? Que ele está usando parte daquilo para otimizar o serviço dele, então, opa, por que não eu estender isso para qualquer área? Né? E parte desse serviço criativo, ele está exatamente quem está demandando. Se eu passar a instrução errada, se eu vamos dizer, pensando em aprendizado de máquina, se eu me expressar de forma errada, não vai sair o que eu gostaria. Mas ele vai aprender, né? A questão da IA, vai aprender? Vai. Talvez não com resultado, mas, né, que é assim como nós somos. Né? O ser humano é assim, a gente acha que está certo, daqui a pouco está errado, daqui a pouco acha que está certo de novo, e a gente vai conversando e vai vendo se é ou se não é. E é assim que funciona exatamente o que a gente chama de aprendizado de máquina. Né? Ela erra e acerta, entra Tentativa e erro. Exatamente. Tentativa e erro. Com o que a gente está alimentando. Qual que é a vantagem nessa situação toda? A gente precisa de um livro, de um vídeo, de um podcast para aprender. Ela não, ela está conectada à internet. Com velocidades altíssimas, então o aprendizado ele é muito mais otimizado. Né? E o poder computacional é muito maior do que a gente está aprendendo. Às vezes eu sou um pouco mais devagar para entender determinada coisa, não, mas o computador ele tem outro ritmo. A velocidade agora vai se igualar, né? O computador ele vai pensar, vai fazer isso. Eu acho que o bom profissional vai ser aquele que vai conseguir dar os parâmetros adequados para que a inteligência artificial o ajude, trabalhe para ele. Né? E é o que a gente está o tempo todo querendo, que a máquina trabalhe por nós, né? Nos ajude naquilo e vamos ficar com as coisas que são mais importantes. É o nosso auxílio. A mesma coisa, você vai ter um aparelho na sua casa que vai decidir, ó, agora é o momento de limpar a minha casa. Eu não vou precisar me ocupar disso, vou poder me ocupar com coisas mais importantes. Né? E a tecnologia tem essa característica que é bastante interessante, ela vai te dando mais tempo, né? Claro. Em que pese te consumir, né? Você fica mais dependente dela. Todos nós aqui estamos com um celular no bolso e um celular que antigamente eu achava isso fantástico. O celular era só para ligar. Era só para ligar. Era um telefone. E quanto menor, melhor, né? Os mais caros eram menor. Hoje eles estão tudo. Você carrega um computador no bolso que faz absolutamente tudo. Né? E isso é bom. É bom, porque economizou um tempo fora do comum da vida, né? Quantos aqui foram ao banco nesse ano? Na agência bancária? Rapaz, nem com dinheiro eu ando. Não tem primeiro, mas assim, né, vamos pensar que a gente resolve, você conversa com, às vezes, o gerente. Eu não conheço meu gerente. Eu sei que eu converso, mas eu não sei quem é. Eu preciso do celular para vir para processos todo dia.
Eu pago uma conta dos meus pais e de vez em quando eles me devolvem o dinheiro, só que eles me devolvem em dinheiro. Nossa, isso é um Eu problema pego o dinheiro, hoje. fico assim olhando pra ele e falo, o que eu vou fazer com esse negócio? Né? Porque fica enchendo a carteira. Carteira é algo que eu já não estou querendo carregar para mais nada. Né? Então a Sim. tecnologia eu acho que é sempre um auxílio. Lógico, vai afetar algumas atividades. Afeta o mercado de trabalho. Né? Ah, no com caso, no mundo jurídico, vai afetar com certeza, mas a gente vai precisar sempre daquele operador do direito, seja ele advogado, promotor, juiz, E eu acho que assim, ainda tem uma questão legal em cima disso, que é até onde é o limite desse uso para o meio jurídico, o que é válido, o que não é, de que forma isso pode ser utilizado, para ter essa balança o acesso igual a todo mundo. Né? Aí tem aquela galera que pensa que não, estou limitando, estou censurando. Aí cada um tem uma forma diferente de imaginar em cima disso, mas não só o uso da ferramenta, mas como ela vai me ajudar e como isso vai ser aberto para todo mundo. Porque senão fica desigual, temos né? também um mundo também Exatamente. desigual, né? Nós temos um Brasil desigual, né? Tem lugares que a internet não chegou ainda. Sim. Né? E talvez pro contexto que a pessoa vive não faça diferença. Saneamento básico não chegou. Mas talvez aprofunde mais as desigualdades. Acho que isso que a professora está falando. Isso ela que eu tô deixa mais tem que explícito, pensar, né? Deixa mais explícito, como foi na pandemia. Né? Sim. Nossos alunos aqui, a maioria, eu falo a maioria porque teve a pandemia, teve aluno que saiu de Brasília, né? Voltou para casa dos pais e continuaram estudando aqui porque nós estávamos totalmente online, né? Nosso método era um pouco diferente, que a gente chamou não de EAD, mas remoto, porque o aluno não perdeu essa ideia de contato com o professor, que o professor gravava toda semana, né? Então era uma coisa um pouco mais próxima, mas nós vimos em vários locais, né, do mundo, mas vamos ficar aqui no Brasil mesmo, em que os meninos não tinham. As crianças não tinham como estudar. Não vamos longe não, tá? Porque é aqui. Sim. Distrito Federal. Não, exatamente, Goiás. Brasília. Agora, se for pensar lá, né, para o norte. Fizeram muitos projetos no governo exatamente para tentar equiparar, porque não tinha condição. Porque tinha lugar que só funcionava, vem pegar atividade aqui no papel, leva para casa, porque não tem essa condição do acesso à tecnologia. A tecnologia é cara, então ela vai aprofundar as desigualdades. Isso aí ela vai aprofundar e por mais porque foi rápido, né? Principalmente depois da pandemia, mas não vai ser uma coisa que vai mudar radicalmente, né? Talvez o mercado de trabalho. Eu acho que sim, porque tem profissão que vai literalmente se extinguir. Como já existia. Como sempre aconteceu, né? Sei lá, pegando nas eras aí, 1.0 e etc e tal, questão industrial, sempre vai extinguir alguma coisa porque ela vai ser 100% resultado de outra. Ela vai substituir ou aquele que também não se adequar, né? Exatamente. Que é aquela que, né, normalmente, vai ser afastado. Normalmente quem tem mais esse temor de vou ficar desempregado ou não vou conseguir uma recolocação é porque ele não está acompanhando o mercado que ele atua. Porque a tendência ela sempre vai existir. Eu vou usar a inteligência artificial no direito. Cara, já se conversa hoje. Você tem condição de promover um artigo, um capítulo de livro em relação ao paralelo que eu tenho e que outro país já faz e que isso a gente já está num engatinhar um pouquinho mais, né, mais pensando em levantar. Então, o que eu posso fazer para me inserir nesse mercado? Normalmente, quem está meio temeroso com isso é aquela pessoa que está na zona de conforto e não está pensando muito em sair dela. Então, ver esse tipo de trabalho sendo produzido na academia é muito interessante. E numa área do conhecimento que ela é totalmente diferente da atuação padrão que seria tecnologia, né? Então, porque isso já vai servir para outros colegas o que está sendo feito, né? Os professores já podem discutir isso
de uma forma um pouco mais ampla, o que eu tenho de projeto no Brasil. A gente tem uma vantagem aqui, a gente está numa capital onde funciona o estadual, né, o distrital, e o federal. Então eu tenho condição de ter acesso ao STF aqui do lado. Ah, sim. Tá Né? O STJ, o CNJ, o CJF, o JF. Então, assim, você tem toda uma condição de ir lá, deixa eu tentar entender. E como estudante, então, como acadêmico, como pesquisador, aí que as pessoas começam também a te ajudar com essas portas. Né? Porque todo mundo entende hoje que é um cenário interessante. Pode não ser tão palpável, talvez pela nossa realidade, pelas nossas legislações, porque na questão tecnologia, nossa legislação ainda ela está muito aquém do que poderia? Pode. Mas o fato de eu já ter essas expectativas, né, essas possibilidades, isso é um trabalho que começa como formiguinha hoje, daqui a pouco junta mais estudantes, mais profissionais que entenderam que isso é interessante, daqui a pouco virou um negócio que é obrigatório. Exemplo aí, o PJE, se você não tiver o token aí, você não faz nada. É a realidade. Parece hoje, brincadeira, né? mas quando eu comecei a escrever o trabalho junto com as colegas e a professora, parece brincadeira, mas a gente não entende muito de tecnologia, pelo menos eu me coloco nesse lugar. Não, nem a gente de tecnologia, fica tranquilo. Eu uso o telefone para ligar e se resume a um ou outro aplicativo que eu entro, mas é muito pouco sobre tecnologia. Quando eu comecei a fazer e escrever sobre o projeto, a primeira dúvida que vem na cabeça é: a gente vai precisar de advogado no futuro? E aí, conforme a gente vai estudando e foi fazendo o projeto e foi construindo esse trabalho, assim, a gente consegue perceber que a advocacia ela é inerente ao ser humano. O contato com o próximo ele é fundamental. Isso não tem inteligência artificial que vai conseguir atravessar nesse meio, seja para você ter empatia com a pessoa, seja para você conhecer a dor da outra pessoa e conseguir curar, mesmo que através de um processo judicial. Mas, de fato, quando eu comecei, eu falei, pronto. Acabei de entrar em um ramo onde daqui a pouco eu vou ser descartável. E esse ramo vai me tirar. Não, aí eu já começo a ficar aí agora. E a gente... Imagine uma sentença dada por uma inteligência artificial. Será que as pessoas iriam aceitar a validade dessa sentença que não foi passada pelo crivo humano? Quer dizer, a máquina julgando o homem? Uhum. Difícil, porque nós, enquanto seres humanos, a gente também tem uma questão passional, sentimental, que exige esse contato, né? Eu vou ser julgado por uma máquina, né? Sem que o homem tenha feito a análise, talvez a máquina até acerte mais, né? Mas eu preciso que quem vai bater o martelo lá seja o ser humano. Eu preciso que a pessoa que vai ter o feeling de conduzir a minha causa para um lado ou para o outro, né, esteja do lado da máquina. A máquina vai falar, olha, você pode vir por aqui ou por aqui. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar, olha, para aqui você vai chegar em tal lugar, aqui tal lugar. Eu quero esse. E esse ponto que talvez seja o importante. É aí que nós, né, operadores do direito e outras profissões, vamos ter que aprender a fazer exatamente isso. Eu acho que, particularmente no direito, a gente vive uma transformação já há bastante tempo, né? Especialmente no direito processual. Né? É chamado de fase instrumental, é entender o processo como um instrumento, como ele tem que ser um instrumento. Mais simples, mais rápido, mais efetivo possível. E essas transformações demonstram, e eu acredito muito nisso, que o futuro da advocacia é um advogado menos beligerante e mais apaziguador, né? Eu acho que o futuro da advocacia é a prevenção, tal como a medicina, né? Vamos prevenir antes de chegar à contenda, né? Até a estrutura dos nossos estatutos processuais, eu pelo menos enxergo eles dessa forma. E aí a inteligência artificial vai ser fundamental para o advogado trabalhar, né? Sobrar tempo dele poder fazer esse trabalho, né? Do que em si petição,
Pode ajudar O trabalho bastante, mecânico, né? Até mesmo para indicar, ó, tem um caminho tal, porque tem a jurisprudência tal, né? De como fazer da melhor forma, né? Mais uma inteligência artificial, como é que vai fazer uma mediação? Exatamente. A mediação né? Ou você aconselha, é melhor você não fazer dessa forma, porque isso vai gerar tal consequência, né? E hoje você vê... Mas é possível isso, né? A consultoria sendo enxergada pelo mercado com bons olhos, muito mais do que da época que eu formei em Direito. E aí eu dou o braço a torcer, né? Eu, enquanto professor, a gente peca muito na formação dos nossos alunos. Talvez porque a gente tenha que estar sempre dando exemplo de um processo aqui, um processo ali. A gente está dando sempre exemplo de briga. Né? Então a gente faz sentido. A gente forma lutadores. Não pode. O menino forma com sangue nos olhos, né? E muito pelo contrário, eu acho que você formar em direito, você tem que ser pacificador por excelência. Você tem que pensar nas soluções e não na briga em si, né? E aí a inteligência artificial vai ser fantástica para o operador do direito. Agora, vai exigir que ele se adapte. Que ele conheça, que ele saiba usufruir dessa tecnologia. Eu li um artigozinho que eu achei interessante, que falava do profissional de direito e também falava do contabilista. Né? Aí falando, o contabilista vai ser outro que vai ter que ter uma sensibilidade muito grande de perceber que aquela parte braçal da atividade dele, a inteligência artificial faz, e com a probabilidade de acerto maior do que o normal de um ser humano. Né? Então, ele vai ter que adequar o que ele vai fazer. Né? Não vai ser como, por exemplo, o profissional do telemarketing. Esse é um tipo de profissão que talvez no futuro não exista mais. Não, talvez hoje já não faz sentido. Já não faz sentido, hoje, se for o telemarketing, hoje não faz sentido porque você tem um chatbot que já resolve. Já resolve. E aí, no final das contas, caso ainda tenha que, exatamente, de novo, eu querer interagir com o ser humano, você chega lá. Mas hoje, você consegue, sei lá, uma segunda via de boleto via WhatsApp. Você não precisa mais ligar, ficar na fila virtual, e alguém te cozinhando, e você já revoltado ali, porque não, só para pegar uma segunda via. Não. No WhatsApp, com o chatbot, não preciso mais do atendente telemarketing. Ele me dá minha segunda via, me diz, sei lá, alguma coisa de cartão, coisas desse tipo, que são triviais, são simples, com alguns parâmetros, com algum nível de segurança, mas ele é simples. Né? Então, quem faz o telemarketing, o que ele vai fazer da vida? Ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que atuar de outra forma nessa questão do atendimento. Né? Isso é até uma discussão, você pega assim, banco que a gente brincou agora, que o que você faz no banco hoje que não seja fisicamente usar a cédula? Eu vou no banco porque minha mãe tem que fazer prova de vida. Verdade. Aí eu vou acompanhando a minha mãe na prova de vida. Aí não tem mais quase ninguém atendendo no banco. Por quê? Aí da última vez eles falam assim, não, agora que a senhora se cadastrou, agora basta a senhora vir no como é que chama, gente? No guichê. No guichê, naquele automático. No autoatendimento. Perdi o nome. Caixa eletrônico, que colocou... porque lá você capta digital. A digital, aí já vai ser a prova de vida. A senhora vem aqui, só põe para ver um saldo, ver alguma coisa, já está dada a prova. As instituições já entenderam que as nossas interações já não são mais de ir ao banco. Né, de chegar lá e o atendimento e aquele fazer primeiro o depósito de cheque. E você lembra disso? Usei bastante cheque. Não, e o pior é você. Vamos para um contexto antigo, que é usar TED Doc. Depois que entendeu-se que existia o Pix, para que eu tenho o TED Doc? Para que eu vou ficar pensando no movimento do dia, correr ao banco até 4 horas da tarde para ver se cai hoje e tal, toda essa brincadeira, não, eu faço um Pix, né? E aí você vai melhorando a vida das pessoas. Eu acho que eu sou antes do caixa eletrônico. Eu acho que tinha que ir no caixa. Eu tava pensando nisso aqui. Eu tava pensando... Eu acho que tinha que ir no caixa para passar pegar o cheque dinheiro. Depois das 4 para que ele fosse compensado só no dia seguinte. Exatamente. Passou das 4 era tristeza. Tristeza, exatamente. Então, essas relações que a gente tem com a tecnologia, né? E
isso vão tendo as facilidades que a gente não vai nem percebendo. Né? Hoje uma criança, se você for pensar, ela consegue comprar uma passagem daqui para a China só por comando de voz. Mas sabe qual é o receio? E aí é um receio que eu acho que todos nós temos, e é por isso desse assunto aqui, é a velocidade com que essas transformações vêm. Né? Está sendo muito rápido. A evolução tecnológica ela é uma progressão geométrica com uma razão muito alta, né? É o que se desenvolveu nos últimos 10 anos, mais do que nos últimos 100 atrás, e assim vai. Então, algo que a gente esperava que uma década, não, daqui a um ano está aí. Né? A questão do armazenamento de dados, já estão especulando que daqui a 5 anos todo o armazenamento de dados de uma população de uma cidade vai poder ser colocado. Aí você fala, tudo que eu tenho no meu cérebro Nossa, vai poder... graças a Deus, né? Gente. É impressionante. Graças a Deus. Aí eu vou puxar a sardinha para a tecnologia. Imagina o que a gente sofre. Né? Se tudo é tão assim... Rápido, né? Rápido. Vocês têm que pensar mais rápido. Aí a gente ainda tem que produzir soluções para ajudar as outras áreas, para nos ajudar. Então, nessa sua área, a inteligência artificial jamais vai tomar o seu lugar. Né? Olha que para algumas coisas vai, viu? Mas às vezes... no criativo, que é a mesma coisa que nós estamos falando então, aqui. Hoje eu consigo que usar... é o operador do direito. Eu consigo usar a inteligência artificial para gerar criatividade também. Eu ensino ela a ser criativa. Não é do meu jeito, mas eu ensino ela a ser criativa. Hoje professor, a gente fica quebrando a cabeça. A gente já tem ferramenta hoje. A gente vai ter que aprender com o professor. Exatamente. Se você quiser, por exemplo, fazer uma logo hoje e você a gente pensa que é em cursos, e você não sabe fazer nada. Você passa parâmetros, né, a ideia dos prompts e tal, e ela cria uma arte que é como se fosse uma pessoa que tivesse o exímio traço lá e resolveu. E você só passou comandos. Meninos do web designer, atenção. Eles não serão extintos. Atenção. Mas você já consegue dar um aporte para quem não tem a mínima noção, por exemplo, para resolver por meio de inteligência artificial. Mas aí puxando a sardinha para o nosso lado, mas alguém vai ter que depois definir de quem vai ser esse direito autoral. Aí você começa de novo. As questões que vão sendo levantadas. Olha as áreas que eu posso Olha as áreas que eu posso atuar de acordo com a inovação que eu tenho hoje. Com a necessidade. Exatamente. Quem vira uma necessidade, né? Acabei de ouvir na rádio falando que eles vão gravar uma nova música dos Beatles agora. Vão gravar com o John Lennon cantando. Aí falaram, não, vamos pegar trechos dele cantando. Não vamos pegar. Falou assim, peraí. Vamos fazer o recorte. Eu pensei que você fosse falar Paul McCartney, né? Não, também, Paul McCartney, mas o John Lennon também. Eles pegaram os trechos da voz, inteligência artificial, pegaram os trechos da voz e pela característica, porque voz nada mais é do que frequência. Pegou a frequência e frequência, vão gravar e vai ser uma música original. Isso já é possível. Aí tá, vai ser, essa música é direito autoral do John Lennon, que já morreu há, não sei, 30 anos atrás. Da família, da banda, da gravadora, do McCartney, produtor, de quem tá vivo, de quem... ou o técnico que inventou essa inteligência artificial, é impressionante. Olha, e as áreas que estão surgindo, digamos porque assim... tem isso também, né? Novidades vão surgindo, novas oportunidades também vão surgindo. E é aí que é onde pegar esse tipo de artigo e várias outras discussões já dentro da academia, você já está abrindo a mente do estudante já de agora. Porque ele tem que estar com a mente aberta. Exatamente. Como a gente falou aqui, ele vai começar o curso de Direito depois de 5 anos. Então, aí já foi. Ainda que eu entenda que precisa da lei pétrea para alguma coisa, para ser o ponto de partida das brigas aí, né, para ele entender como funciona o dia a dia, mas tem que ter um viés também para onde o mercado está tendendo, né, para você chegar, não ser surpreendido que quando você se formou e o que eu vou fazer agora. Exato. Né? Ou seja, a inteligência artificial, ela não toma o lugar do homem,
Mas o homem tem que entender bem da inteligência artificial para poder conviver, viver e aproveitar o melhor dela. E pensar nas novas oportunidades que elas estão trazendo para todas as áreas, na realidade. Né? E eu vou um pouquinho mais além, não só a inteligência artificial, mas a tecnologia. Sim. Hoje é quase que uma obrigação nossa, independente de área de atuação, é entender o mínimo do mínimo. Né? Não só para facilitar. A gente não vive, né? Não exatamente, tem mas você fazer mais nada. Vamos pensar que hoje quem não mexe em computador, e aí, como é que se resolve com o PJE? No caso do direito. Né? Exatamente, pensando no direito. Ah, mas eu não gosto de computador, mas hoje você tem uma obrigação para resolver. Hoje é impossível. É impossível, é a mesma coisa de antigamente a máquina de escrever, como é um lápis e um papel. E aí vai. Então isso é um negócio que pode demorar 5, pode demorar 10, mas pode ser que em 6 meses mude. Eu acho que a transformação Não vai é ser professor. muito grande. Exatamente. Ai, meu Deus, eu tô precisando de um professor. Eu acho que a transformação vai ser grande e muito rápida. E muito rápido. E a gente vai mudar Está até sendo, né? já está Essa sendo. que é a questão, é que está sendo a todo momento. E nós vamos até mudar a concepção do próprio direito. Né? Que nem você falou de, não, a legislação. Eu falo, vai chegar um momento em que a gente vai ter que mudar até a composição da construção legislativa. Vai ter que mudar, professor. Porque não vai ela já adiantar não só um direito digital, porque ela hoje não tem acompanha. direito digital, mas não acompanha. E não consegue porque acompanhar. Porque tem que estar em tudo, né? Hoje o marco legal da internet, o marco legal já está desmarcado. Ele já nasceu meio morto. Total. Ele já não atende como poderia atender. É porque a construção legislativa ela não se adequa à velocidade que a tecnologia vai. Né? Isso aí é fato. Isso é fato. E talvez não seja uma coisa tão ruim. Porque se você for pensar que deixa maturar um pouco aquela possibilidade ou aquela tendência para eu tentar entender se vale a pena fazer essa adesão ou não, olhar todos esses casos de atuação para saber se não isso aqui se adequa ou pode se adequar ou qual que é a melhor forma de adequar, também não é um ponto de vista ruim. Talvez ele só não seja o melhor, né? Talvez no futuro a gente passe a discutir se haveria necessidade de você criar uma ética digital, tal como existe a bioética, né, que você cria, você está se desenvolvendo, só que a gente tem que ter parâmetros éticos para essa coisa. Claro. Né? Eu não vou clonar um ser humano, vou desenvolver isso, mas eu tenho parâmetros éticos que talvez para a esfera digital chegue um momento em que seja necessário. Até mesmo porque você tem questões de proteção do mercado de trabalho para a automação que existe. Né? Eu falo, uma fábrica de automóvel pode substituir todo mundo? Pode, praticamente todo mundo. Então você precisa de uma legislação que limite isso. Né? E eu acho que vai chegar um momento em que a tecnologia, especialmente a tecnologia digital, vai precisar pelo menos dos questionamentos éticos. Né? Tentaram fazer, só que eu não concordo. Né? Falaram, não, vamos parar. Vamos dar um tempo, não vamos... Impossível. Não vamos desenvolver. Não sei se você ouviu essa questão de... Não, vamos parar um pouquinho o desenvolvimento da inteligência artificial. Não, isso não dá. Mas isso você aí tem que começar a discutir questões éticas nesse desenvolvimento. Até que ponto a gente pode chegar? Ou que seria eticamente razoável você... substituir o ser humano ou alterar o mercado de trabalho com relação a isso. Eu acredito que esse tema é tão profundo, professor, que por mais que a gente tenha suscitado no trabalho tanto a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, quanto a LGPD, que a gente não teve nem tempo para conseguir abordar tal legislação, de tão profundo que é o tema da inteligência artificial, mas isso é de suma importância. Gente, o tempo está acabando aqui, a gente tem conversa assim, como diz o povo da roça, para mais de metro, né? Mas o nosso tempo está acabando e vamos fechar com a nossa pergunta então inicial, que é: a inteligência artificial vai substituir o homem e a mulher no mercado de trabalho? Em algumas áreas, sim, né? Mas não em todas as áreas. Não é isso, senhores? Isso. Não talvez da forma que a gente entenda as áreas hoje. Né?
essa também é uma questão, né, professor? A gente tem que estar sempre atento, né? E lembrei da música do Caetano Veloso. É preciso estar atento e forte, né? Mas é verdade. A gente precisa estar atento a todo momento, porque a todo momento, né, tá aí tendo toda essa revolução, né? Essa Sim. verdadeira revolução todos os dias. Eu ia falar todos os minutos, mas eu acho que é mais apropriado, todos os minutos. Talvez sim. E a gente precisa acompanhar para a gente estar entendendo, não é entender, não, é viver onde a gente vive, né? E a gente tem muita coisa ainda, muitos podcasts para a gente fazer, para a gente dizer o que vai acontecer nessa desigualdade social, que eu também acredito que vai, né, talvez despontar mais, mas hoje a gente vai acabando o nosso podcast. Quero agradecer muito ao professor Thaleson, estando aqui mais uma vez, falando de tecnologia. Exatamente. Né, nosso coordenador dos nossos cursos de tecnologia, porque o processo não é só curso de direito, né? Nós Graças temos a Deus, 9 cursos, né? Professor Adalberto, nosso querido professor, um dos primeiros professores, ele já dava aula antes da faculdade de Direito, né? Dava primeiro nos preparatórios para concurso, né? Vou falar aluno, porque uma vez aluno aqui no processo, sempre Rafael aluno. Vai ser sempre aluno. Rafael é um aluno que vocês perceberam bem, né? Estudioso, dedicado, passou no OAB, nem fez o preparatório, né? Graças a Deus tive a honra de ter ótimos professores aqui na casa. Já passou direto. Me deram uma bagagem muito boa para que eu conseguisse obter a aprovação na OAB. Hoje já é advogado, tá vendo? Muito e bom. É isso, gente. Até o próximo. Até o próximo. Ótima tarde. Até mais.